quase ninguém vê. Quanto mais o tempo. Boa noite, oficialmente então para todos. Espero que estejam bem. Então hoje estamos reunidos novamente, né, na nossa quarta-feira das 6 às 7h40. E hoje o tema das nossas discussões vai ser como elaborar boas perguntas. Então acredito que nós, como professores, nos deparamos em nosso dia a dia em sala de aula com muitas perguntas, né? Os alunos, eles são instigados e também nos instigam a questionar algumas coisas também. Nós vivemos num mundo em que as perguntas são as que movimentam ele, né? Então, para quem está chegando agora, boa noite. Então, eu quero projetar que é o nosso início do grupo de estudos. Nós vamos fazer uma seguinte dinâmica inicial em relação, vocês vão responder uma questão referente a o que te instiga, tá? Então, vou colocar para apresentar e aí, conforme os cursistas vão chegando, nós vamos conversando melhor. Então, conforme eu comentei no início, em nossa reunião de hoje, nós estaremos vendo sobre promovendo a aprendizagem usando boas perguntas. Esse tema, ele faz parte, então, da nossa quarta reunião. Lembrando que semana que vem eu reforcei, eu sempre vou estar falando, né, para quem talvez ainda não observou esse detalhe. Na reunião passada, que o tema era desafios do novo ensino médio, já é o momento em que vocês já podem estar implementando com os estudantes. Na semana passada, nós vimos 2 metodologias lá do Todo Mundo Escuta e do Senta, Vire e Converse. Então, vocês podem estar desenvolvendo já essas metodologias aplicado a uma aula do RCO sobre projeto de vida nas turmas que vocês atuam. Quem tem projeto de vida vai, então, implementar nessas turmas. Quem não tem, vai implementar no seu componente curricular, seja ele o qual for, história, geografia, filosofia e ciências, português. E quem é pedagogo ou diretor, então, vai fazer uma parceria com o professor da escola, de preferência o professor de projeto de vida, então, para aplicar a sua aula. Então, hoje nós estamos na reunião 4, promovendo a aprendizagem usando boas perguntas. Então, a metodologia em si vai ser essa relação das perguntas, que é uma metodologia, então, que vocês poderão estar utilizando para também implementar e melhorar uma das aulas do RCO sobre projeto de vida. Lembrando que, então, nós temos mais a reunião 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos mais um mês aí de reuniões e aí esse feedback formativo vai ser na semana do dia 2 de maio a 5 de maio. Lembrando que, na semana que vem, caso um dos cursistas já implementou, não necessariamente precisa estar já com aquele relatório pronto, explicando como é que foi a aula, mas assim vocês já podem, quiserem já ir apresentando para os colegas, é só vocês irem me avisando previamente no individual, que aí eu vou programando as apresentações, para que nós não deixemos somente lá para a data do começo de maio, que aí pensem, 20 cursistas, todos eles falando no dia 2/5, quem sabe essa reunião se estenda um pouco além do previsto. Então, se a gente for conseguindo encaixar aí 2 cursistas por reunião, fica mais tranquilo daí para a semana de maio. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem erguer a mãozinha ou já pode ligar o microfone direto. Não somente uma dúvida, mas talvez uma contribuição, uma sugestão, algo que vocês queiram questionar. Então, fiquem à vontade durante as nossas reuniões. Então, como que vai ser a nossa agenda de hoje? Um acolhimento de 5 minutos.
Aí para início de conversa e novas experiências, então vai englobar 15 minutos. É o momento em que a gente vai estar visualizando então as diferentes formas de fazer uma pergunta, seja investigativa, objetiva, descritiva. O fundamentando a prática é algo que vocês estarão então socializando experiências em pequenos grupos. Outro diferencial, para quem nunca participou do grupo de estudos formadores, a partir de hoje, então da reunião 4 até a reunião 8, em todos os encontros, vocês estarão subdivididos em pequenos grupos. É nesses pequenos grupos que vocês vão desenvolver algumas determinadas atividades. E aí eu, na medida do possível, vou entrando nesses pequenos grupos e aí esclarecendo uma possível dúvida que surgir no grupo. E aí no final vem para a socialização, que é esses 25 minutinhos. Então a gente volta para essa meet principal e a gente vai socializar o que os pequenos grupos então apresentaram. Lembrando que aí cada grupo vai escolher um relator, né, por reunião, para estar comentando então o que aconteceu durante a determinada reunião. E aí, para concluir, então no nosso acolhimento, professor, quais perguntas te inquietam e te movem? Vai aparecer... Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Peraí. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Provavelmente vocês já viram essa não sei se é uma propaganda, é um anúncio, né, que passava no canal Futura, aí falando sobre as perguntas e as respostas. E aí eu convido então vocês a refletir quais perguntas que inquietam e movem vocês, professores, né? Perguntas assim, perguntas do dia a dia, ou algo relacionado ao novo ensino médio, ou ao projeto de vida, ou ao sistema avaliativo. Então eu vou apresentar uma ferramenta para vocês em que vocês vão responder então o que agora de momento os questiona e faz vocês refletir. Só deixa eu perguntar uma coisa que eu acabei esquecendo antes. O som do vídeo, vocês conseguiram ouvir ele? Sim. Ah, tá. Ok. Eu acho que eu até vou passar ele de novo aqui, rapidinho. Ele é bem breve, para vocês só prestarem atenção novamente. E aí eu já lanço o desafio para vocês responderem quais perguntas os inquietam e os movem. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Ok. Então agora eu vou enviar para vocês. Vai aparecer um link em cima aí nos slides. Caso vocês não consigam abrir por aí, eu vou enviar aqui no chat. E o que vocês têm que fazer? Ele não abre direto, por exemplo, aqui do chat. Vocês precisam copiar esse link e colocá-lo numa aba nova do Google, tá? Vejam se vocês conseguem acessar. Nele vai ter uma pergunta, então, no caso, o que? Vocês vão responder o que te inquieta e o que te move, tá? Vamos ver se vocês conseguem acessar. Eu enviei ali no chat, então vocês têm que copiar aquele link e colocar numa aba nova do Google. E eu gostaria que vocês colocassem algumas perguntas, assim, geral. O que está vindo na cabeça de vocês em relação ao que te inquieta e o que te move. Isso pode estar relacionado à educação, saúde, N perguntas vocês podem fazer sobre N temas.
Vejam se consegue, se não... Se não, vão me avisando aqui. A professora Edna colocou? Você colocou no chat? Sim, coloquei no chat. Eu não tô... Deixa eu enviar de novo, então, professora Gilda. Não aqui apareceu para mim. Ó, enviei novamente. Veja se agora você consegue copiar esse link, colocar numa aba nova do Google e aí ele vai abrir. Isso, aqui eu já estou conseguindo visualizar Professora, eu não sei... Oi. Pode falar. Porque não apareceu. Não está aparecendo para mim. Eu estou no Note. Você está no Note? Pelo chat não está aparecendo esse link? Estou enviando pra ali. Mim, não. Deixa eu enviar, então. Professora, Oi. O mesmo caso aqui para mim, que a professora colocou aqui no chat, aparece mensagem. Não foi possível fazer as perguntas, né? É possível fazer perguntas por restrições definidas pelo apresentador, ou seja, não está abrindo. Isso. Para mim também não está abrindo. Tá, porque aqui eu visualizei que a professora Gisele conseguiu, a professora Jocélia, a professora Alain, a professora Fernanda, a professora Elisandra. Deixa eu copiar de novo esse link. Vocês estão logados no @escola? Será que de repente não é isso? Também tem isso. Eu já alterei aqui para qualquer pessoa agora para ver se ajuda. Ó, enviei novamente. Tentem novamente ver se vocês conseguem copiar esse link e colocar numa aba Google. Agora apareceu. Agora apareceu para mim. Tá. Vejam se mais alguém está com dificuldade. Essa aba, professora, essa aba do Google, onde que é? É uma aba nova, como se você fosse abrir uma nova guia. Acho que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu visualizar. Agora eu vou mostrar. Desculpa, sou eu. Ah, tá, imagina. Eu vou mostrando aqui para vocês o que vocês estão respondendo até o momento. Então, professora acredito que vocês estejam vendo, né, a pergunta da professora Elisandra. Só alguém me confirma se sim ou se não. Sim, tá bom. Vendo. Ótimo. Então, a professora Elisandra colocou: podemos fazer melhor? Aí também a professora Fernanda contribuiu conosco. Você só dá aula? Nossa, essa pergunta, né, nós estamos já acostumados com isso. Professora Alain respondeu: o que os jovens esperam da escola? Qual é a importância da educação para a sua vida? Professora Jocélia: o que é vida? Professora Gisele: será que estamos fazendo o certo? Professora Luciane: o que me inquieta? Pensar no futuro da humanidade, principalmente devido a essas mudanças no sistema educacional. O que me move? Fazer o meu melhor sempre, independente das políticas públicas dessas mudanças, também buscando sempre meu crescimento pessoal e profissional. Professor Raul colocou: que rumo a educação está tomando? Professor Júlio: como o conhecimento curricular poderá ser aplicado na cotidianidade dos estudantes? Professora Elisete: como você consegue dar aula? Professora Denise: como podemos motivar ainda mais nossos estudantes? Professora Isabel: até que ponto os aprendizados do novo ensino médio vai trazer benefícios à humanidade? Professora Adelina:
O que leva uma pessoa a pensar que sabe o que está fazendo e nunca esteve num chão de escola? Professora Fernanda, quem sou eu? Professora Edna, você não faz nada? Só dá aula? Professora Roseli, qual a sua perspectiva para o futuro? Professora Samanta, motivação não é pessoal? Professor Fábio, o que a educação pode fazer em prol das transformações sociais? E por fim, professora Gilda, esses novos desafios me deixa. Então percebam, foi um recurso que nós instigamos algumas determinadas perguntas. Vejam, conforme falava o vídeo, não são as respostas que movem o mundo, e sim são as perguntas. E todo dia, no nosso cotidiano, seja ele na escola, em casa, em outro trabalho, na rua, nós somos movidos por perguntas, por indagações. E acredito que essa nossa conversa de hoje, então, vem de encontro a essas diferentes perguntas que podem ser trabalhadas em sala de aula. Então, esse vai ser o nosso foco de hoje. Obrigado, professores, por todas as contribuições de vocês. Não consegui achar onde que tá, não consegui onde que foi, não achei nada. Nossa, que estranho. É mais alguém que não conseguiu, além da professora? Tá, eu abri uma... além de eu abrir essa aba, põe o que vai aparecer para mim? Aí, agora, você copia esse link ali que eu enviei, que é slides.app. E aí, você cola nessa aba e aperta um Enter. Tem como você mostrar aí para mim? Vai no maisinho. Pera aí. No sinalzinho de mais, você abre uma aba. Isso, daí eu coloco lá, lá em cima. Isso, daí você copiou esse link ali, slides.app, e colou nessa aba nova, nessa guia nova. Daí coloco pesquisar. Isso. Daí vê o que vai abrir aí para você, prof. Então, criar slide grátis. Estranho. Isso que tá aparecendo, criar slide grátis. Tá, quer ver? Deixa eu parar aqui um pouquinho, então, para tentar mostrar, então, para você. Tá, mostra para mim aí, por favor, o que você tá fazendo aí. Ó, deixa eu voltar aqui na tela. Então, eu vou vir aqui no chat, né? Vou copiar o meu link. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui em cima, onde que tá aberto, tipo uma aba do WhatsApp, a minha aba da apresentação, né, a aba do Classroom. Eu vou abrir aqui no maisinho uma outra aba. Cliquei ali. Certo. E aqui em cima, onde tá pulsando, o cursor do mouse, eu vou Ctrl V. Colei o link, né? E agora eu vou dar um Enter. Enter. Certo. Ó, o que ele aparece para mim. Ele apareceu isso aqui, ó, para mim fazer uma pergunta e aí, consequentemente, eu consigo visualizar todas as perguntas dos colegas. Não tá aparecendo para você assim, prof? Pois é. Estranho, né? Não tá. Mas o passo a passo você entendeu como era para ser feito. Sim, sim. Tá, qualquer coisa... não, agora deu. Deu? Então, escreve uma pergunta lá para nós que eu vou apresentar aqui, então. Ai, que bom que deu certo. Que daí eu já vou apresentar a sua pergunta, então. Colocou, prof? Enviei. Tá.
Para mim apareceu aqui, não sei se eu estou mostrando para vocês, acho que não, né? Mas a professora Maria Leonilda colocou porque existimos. E além disso, antes que não tinha enviado ainda, a professora Edna preparar os jovens para o futuro. Então foram as perguntas. Eu acredito agora que todos os que estão aqui, então, conseguiram acessar essa ferramenta e colocar a pergunta. O objetivo não era saber o que vocês queriam perguntar, né? Só no sentido que é as perguntas que nos movem. E é isso que nós vamos ver no tema de hoje. Então, continuando. Algumas perguntas nos perseguem durante toda a vida. Por meio delas, vamos construindo experiências que nos permitem conhecer melhor o mundo. Por isso, as perguntas são tão importantes no processo de aprendizagem. Então, o nosso famoso Bachelard, ele nos coloca o seguinte: todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Então, essa citação dele foi tirada de um livro, né, que é a Formação do Espírito Científico. Provavelmente quem trabalha com essa questão, né, de Bachelard, provavelmente já deve ter lido essa frase, ou quem sabe, então, algo do livro em si. Professor, quais perguntas você mais utiliza no diálogo com seus estudantes? Como as perguntas que você utiliza cotidianamente nas suas aulas contribuem para a aprendizagem dos seus estudantes? Então, aqui eu gostaria que, se algum professor fazer uma troca de experiências mesmo, né, para saber quais perguntas que vocês utilizam no cotidiano da sala de aula, quais perguntas que vocês mobilizam para que o cursista, para que vocês, né, contribuam para a aprendizagem dos seus estudantes. Alguém gostaria de contribuir? Ninguém? Então, assim, só... Esse é aquele momento triste, né? É horrível, né? Ninguém quer falar nada. Eu estou me sentindo nas aulas remotas, eu provocando meus alunos e tudo quietinho. Então vamos abrir aqui a sequência. Tá. Eu acho que o professor Júlio, se não me engano, também é da geografia, né, Júlio? O pessoal da geografia traz muito, não desprezando as outras ciências, né? Mas traz muito essas inquietações sociais, sabe? Então, eu sempre questiono os alunos se eles estão satisfeitos com o que a vida apresenta para eles, com a estrutura social que eles estão envolvidos. Eu digo muito, né? Vocês estão contentes com o sistema? É isso que vocês querem? Sem trazer essas reflexões, essas inquietações. Eu uso uma frase meio de impacto, falo sempre para eles: até quando vocês vão se conformar com as migalhas? Eu acho que isso é bem interessante. Impactante. Professor Júlio? Então, também sou da geografia, eu ia comentar da geografia, mas em paralelo com o projeto de vida. Aí no ensino médio, tanto o primeiro como o segundo ano, eu sou professor deles de geografia e projeto de vida. Aí eu vou pegar exemplo do segundo ano, as aulas que eu tive hoje com eles pela manhã, como eu já tinha comentado aqui no grupo de estudos, o meu colégio é em tempo integral. Aí a primeira aula foi projeto de vida. Aí era uma sugestão dos slides até do RCO, aquele filme As Vantagens de Ser Invisível, que tem na Globoplay. Aí semana passada eu tinha passado para eles assistirem, fiz uma parceria com a professora de estudo orientado em espanhol, aí eles assistiram. Daí hoje a gente fez uma conversa assim, sobre o filme, que o filme fala muito sobre essa questão de ansiedade, da questão da depressão e outros problemas assim que afetam o jovem no cotidiano dele. E aí, depois do intervalo, era aula de geografia. Da aula de geografia, eu estava trabalhando com eles domínios morfoclimáticos. Daí é uma coisa igual o professor anterior comentou, sempre eu falo para eles assim, igual eu vejo da geografia. Tem aquilo que você vai aplicar no teu cotidiano,
que o objetivo aqui de ter geografia é você conseguir ler o mundo à sua volta, é você entender uma contradição, é você entender por que está tão desigual, por que acontece desmatamento, por que acontece isso, etc. E aquilo que vai ser puxado lá no Enem, no vestibular para você. Aí até os alunos estavam falando assim, mas poxa, professor, se for parar para ver, as nossas discussões em projeto de vida, ou seja, as perguntas, a aula de projeto de vida, para eles está se tornando até mais importante do que a própria geografia. Que daí a gente estava aquela discussão, que daí até eles comentaram que na semana, hoje foi quarta, daí na terceira aula de história. Aí no meu colégio foi escolhido o itinerário de ciências da natureza e matemática. Daí teve alguns alunos que não tinham essa escolha consciente, que daí na terça-feira a professora de história estava comentando, falando assim, o ano que vem não tem eu, que o nome dela é Vilma, não tem a Vilma, não tem o Júlio, com geografia vocês vão ter pouquíssimas disciplinas. Daí um menino assim, que ele é bem questionador, ele sempre está questionando, falando assim, mas professora, daí ela estava contando para a gente, o professor falando assim, mas lá no Enem, no vestibular, vai cair uma pergunta disso aqui. Vai cair uma pergunta de história, sendo que eu não vou ter história no terceiro ano, que eu não vou ter geografia no terceiro ano. Então, daí, essas complexidades aí do novo ensino médio, que, igual que eu quis dizer, assim, essa questão das perguntas, que o projeto de vida seja desde o tema, que eu divido minhas aulas no pessoal, profissional e social, ou seja, essas três áreas, essas três frentes, eles conseguem relacionar com o cotidiano, ou seja, é algo que se aplica, é algo curricular que eles tiram para fora da escola. E igual a questão da geografia, que igual a minha área da humanas mesmo. O que acontece? Muita coisa acaba ficando meramente, igual agora com o novo ensino médio. Se não haver essa mudança lá na universidade, no ensino superior, vai dar essa dificuldade, essa desigualdade para os alunos, que até os próprios alunos já estão instigando com perguntas durante a aula para ver o que vai ser deles o ano que vem. Ótimas contribuições, professor. Acho que alguém tinha levantado a mão ou já baixou. Deixa eu só abrir aqui. Eu tinha erguido e daí baixei. O Júlio estava falando que eu estava quase desistindo. Sim. Também, né? Também sou de humanas, né? História. Primeiro momento ali, né? Nós da disciplina do projeto de vida, né? O que a gente mais utiliza esse diálogo com eles, eu acho que é essa questão, né? De o que eles querem para a vida, né? E eu acho assim, como o professor Alan, né, falou inicialmente, a gente das humanas, a gente trabalha muito com essa questão, né? As questões sociais, né? As desigualdades, né? Como o professor Júlio falou aí, que naturalmente isso ainda vai se acentuar mais, né? Se não houver essa mudança, né? Vestibular mesmo e tudo, né? Então, a gente também está cheia de perguntas, né? Cheia de dúvidas, como será para nós, não vai ter a nossa disciplina, eles não terão as aulas, como será vestibular e tal. Mas eu acho assim, meu primeiro ano trabalhando no projeto de vida, né? Nos primeiros anos, e eu sinto muita dificuldade porque eu percebo assim que muitos deles, eles não têm, parece que eles não têm nenhum projeto, nenhum plano, assim, né? Parece que é tudo momentâneo, assim. Então, pelo menos, eu tenho sentido bastante decepção nesse sentido, porque eu acho que a aula né, é legal, tem os temas legais e tal, mas eles não se motivam, assim. Então, uma das perguntas que eu mais, né, faço para eles é isso, toda aula, né, tem que pensar, tem que ver o que você quer, né, o que você gosta, quais áreas que você se identifica, né, universidade, é um técnico, né, ser empresário, para a tua família, como o professor Júlio falou, questão pessoal também, a gente tem que trabalhar com eles, né, mas eu acho, assim, muito difícil, porque eu tenho sentido, assim, muito que eles não têm essas respostas, assim, né? Se você perguntar o que você quer para a tua vida e lançar na sala, vai ser um outro que vão ter que responder. E aí já é ensino médio, né, gente? Já é primeiro ano. Exatamente. Eles têm, né, deveriam ter maturidade e já ter o norte, né? E muitos ali a gente vê que não tem. Então, acho que isso acaba inquietando a gente, assim, né? Deixando a gente angustiado, preocupado, né? Com essas questões, porque eles têm essa dificuldade, né? Então, e como trabalhar isso? Como alguém tinha colocado nas perguntas, como motivar, né? A gente também fica muito desmotivado, né? Diante dessas mudanças, das incertezas, tudo. Então, acaba ficando um pouco complicado, né? Você
está questionando ele, está esperando as respostas e não ter esse retorno, né? Então, seria mais ou menos isso. Exatamente. E não nos falta motivação, né? Nós, professores, para motivar eles. É eles que... Claro que a gente também se desmotiva com algumas coisas, mas a gente tenta instigá-los e eles que estão desmotivados. Professor Fábio? Oi, não sei se tem uns minutinhos para falar ainda como é que está a discussão. Sei que é bem corridinho, né, Ana Paula? Mas eu vou tentar ser mais objetivo, até por conta ali do slide anterior, que tem uma frase do Bachelard, e o Bachelard é um epistemólogo, ele tem como principal, intenção ali nos seus estudos, ali, descobrir como é que se constrói o conhecimento. Filosoficamente, né, ele pensa como que o conhecimento é construído. Isso do ponto de vista científico, né, mas aí fica a questão, como que a gente pode fazer a ponte com a escola, porque a escola é o lugar de se levar o conhecimento científico, acumulado historicamente, né, para os estudantes, para as novas gerações, aquilo que é o básico, enfim. Eu acho que não vou nem entrar na seara, né, do que vocês falaram aqui também, acho que já foi bem apresentado, a questão da diminuição de carga horária, etc. Isso, óbvio, vai ter um prejuízo. Eu queria até avançar um pouquinho para além disso, que é a questão de... vamos pensar a disciplina que a gente está discutindo aqui, ou no caso, o itinerário formativo, né, não disciplina, projeto de vida. Se a gente pega lá a geografia, ou a história, que é o meu caso, ou a matemática, o caso da Ana Paula, todas essas disciplinas escolares, assim, pensando mais clássicas, ela tem uma ciência de referência que nos dá respaldo ali para a construção de um conhecimento. Por exemplo, na história, a questão de problematizar a realidade é essencial, ponto de partida para a construção do conhecimento. E eu não posso falar pelas demais disciplinas, como que é a metodologia, etc., né? Porque eu não conheço, mas falando assim, pela história, a problematização, instigar as perguntas, a problematizar a realidade e responder isso a partir de questões temporais, né, do aluno conseguir fazer relações passado, presente e futuro, é o que a gente utiliza ali como metodologia até para o ensino da história, como didática da história. E aí, quando a gente pensa ali em perguntas e projeto de vida, como que a gente consegue, daí que é uma coisa que me inquieta muito também, trabalhando projeto de vida, como que a gente consegue puxar isso, por exemplo, de uma ciência de referência, ou de qual ciência de referência, que eu acho que é o grande problema que tem quando a gente fala das áreas de conhecimento. Por exemplo, nesse primeiro trimestre de projeto de vida, a gente tem discussões lá, uma aula que é o eu, nós e os outros, né, que é uma das primeiras aulas que está ali na RCO. Eu, quando observei a temática, a ementa, eu pensei em buscar da sociologia, dos processos de socialização dos indivíduos, da relação entre indivíduo e sociedade, para daí discutir isso e apresentar a ideia de juventude como uma construção social, etc., né, para o aluno pensar o projeto de vida dele a partir, enfim, da própria realidade que ele vive, né, em condições materiais e objetivas. Mas lá no slide, assim, se a gente for pensar, já aparece lá a partir da teoria dos conjuntos, da matemática, assim, né, o conjunto tá, onde tem interseção, e eu confesso que eu tive dificuldade de entender, assim, o social a partir do natural. Então, quando a gente fala em perguntas, né, que instiga os alunos, eu acho que a busca, pelo que eu estou entendendo, assim, do encaminhamento do debate, é esse, tipo, a partir da ciência, a partir de como se constrói a ciência, né, que perguntas que a gente pode fazer, da onde que a gente pode buscar referências para levar o aluno à construção de um conhecimento, né. Então, quando fala isso, né, que tipo de pergunta que a gente pode fazer para instigar os alunos, eu sempre penso nisso, penso em perguntas que eu posso trazer de uma ciência de referência, de problematização da realidade e direcionar isso para que alguma ciência já estabelecida nos ajude. Só desculpe se eu me estendi muito aqui, Ana Paula e colegas, mas seria essa contribuição. Imagina. Deixa eu só falar rapidinho, se pode, puder, sim. O que eu falei hoje para os alunos, questão de pergunta, né?
que o diretor quer que a gente faça um livro lá, enfim. Daí eu perguntei para ele, vocês sabem qual que é o sentido da vida? Eu não sei se você... Eu gosto muito do Cortella, né, e do Karnal, assisto muito eles, é umas coisas que me ajudam também a dar aula do projeto de vida. As coisas que eles falam, eu acho que é bem interessante para a gente dar aula do projeto de vida. E o Cortella, e daí eu perguntei para eles não. Eu falei que a vaca não dá leite. Você que tem que acordar 3 horas da manhã, segurar a perna dela, limpar o cocô e tirar o leite da vaca. Eles ficaram me olhando. Nossa, professora, é verdade, né? A gente que tem que ir atrás, né? Nem tudo tá pronto. Daí eles começaram a fazer o projeto, o livrinho lá. Deles, professora, mas tem que fazer... Que título que eu dou? Eu falei, eu não sei. A vaca não dá leite, você que tem que tirar o leite dela. Então, foi bem interessante. Daí passei o videozinho do Cortella, né? Que é bem rapidinho. Então, essa pergunta fez que eles ficassem pensando, assim, no sentido. Foi bem legal essa pergunta. E eu gosto muito, né? Não sei se vocês gostam de Cortella e o outro que eu esqueci o nome, Karnal. Eu gosto muito de colocar essas colocações que eles falam, alguns podcasts, assim, que eu acho interessante. Eu dou aula para o 8º e 9º ano. Acho interessante essas falas deles, para daí a gente começar a nossa aula. Eu sempre tento colocar isso antes. Ok, prof, obrigado. E obrigado, professores, por todas as contribuições. É isso que nos motiva, assim, essas discussões. Mesmo que o nosso espaço às vezes é curto, eu tenho que agilizar uma coisinha ou outra no final, mas é muito importante essas contribuições de vocês. Agradeço e espero que a gente consiga continuar com esses debates. E aí, só lembrando, né, que quando nós fazemos uma pergunta, nós estamos mobilizando os estudantes à curiosidade, né, a engajá-los, os estudantes, em um determinado tema, que posteriormente vai ser discutido nas nossas aulas. E aí pensar também que boas perguntas, elas vão facilitar toda essa contextualização do tema da aula e também em relação a essas vivências dos estudantes. Então, vale destacar isso. Qual a contribuição das perguntas para a aprendizagem dos estudantes? Que acho que foi a pergunta anterior, né, que nós já estávamos respondendo. Aí, o que nos move? Curiosidade e investigação, que é o que eu comentei anteriormente. Conexão com o conteúdo curricular. Então, boas perguntas podem estar articuladas a essa conexão do componente curricular. Contexto e vivência. Então, essas perguntas elas podem aproximar esse contexto. O contexto em que o estudante está envolvido, ele pode trazer as vivências dele para a sala de aula. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento. Posição ativa e interação. Então, são alguns itens que, quando nós pensamos em perguntas que são destinadas à aprendizagem dos estudantes, que podem estimular, então, essa capacidade reflexiva, né? Dando condições, então, para que esses estudantes eles interajam entre si e com o tema da aula, né? De uma maneira mais desafiadora e produtiva. Então, quais vão ser as nossas perguntas? Podemos organizar as perguntas que utilizamos em sala de aula em 2 categorias: gerenciais e pedagógicas. Gerenciais refere-se à gestão da sala, atividades, provas e estudos. São perguntas do tipo: qual a data da prova? É para copiar? A tarefa é em dupla? Então, essas questões gerenciais nós estamos rotineiramente ouvindo dos nossos estudantes. E, por consequentemente, o professor ele fica ocupado em fazer essas declarações gerenciais, elucidando tais dúvidas, né? Professor, posso escrever com a caneta rosa? O 6º ano tem essa mania, né? Professor, agora posso escrever com a caneta rosa? Posso usar marca-texto aqui? Posso... O pior de todos, não sei, provavelmente já aconteceu com vocês. Você tá lá no auge da explicação, aí um aluno ergue a mão. Eu falei, nossa, né? Lá vem uma pergunta. Professora, posso ir no banheiro? Posso encher a garrafa? O que vai ser de lanche? Tipo, né? São tipos de perguntas gerenciais. E nós ocupamos o nosso tempo para responder e elucidar tais dúvidas. E aí também nós temos as perguntas pedagógicas, que é referente ao conteúdo e ao entendimento da matéria. Por exemplo, professor, você pode explicar novamente o que é gestão de carreira?
Então, essas pedagógicas é a que nós ficamos esperando, né? É a que nos permite a construção do saber, porque no momento que um aluno pergunta algo relacionado à aula, nossa, né? O professor responde com a maior vontade possível, né? E é isso que é essa troca. Então, é essa pergunta pedagógica que nos motiva. As perguntas pedagógicas, então, elas podem ser divididas, né, em 2 formatos: as dialogadas e as objetivas. As perguntas dialogadas, então, é uma ferramenta de gestão da aprendizagem que pode ser utilizada durante as aulas, no diálogo com os estudantes, para observar como eles estão interagindo com o tema ou identificar o nível de apropriação do conteúdo. E também nós temos as questões objetivas, comumente utilizadas como ferramenta de avaliação em tarefas, provas e trabalhos. Nos auxiliam a diagnosticar a aprendizagem elaborada pelos estudantes. Dessas dialogadas e dessas objetivas, um professor poderia responder qual pergunta vocês utilizam mais dentre elas, as que vocês fazem mais em sala? Dialogada ou objetiva? Pensando que, né? Vocês sabem que ambas têm a sua importância, né? E cabe a nós, professor, então, compreender qual que é o momento mais adequado, né, para fazer cada tipo de pergunta. Ninguém? Mas agora eu vou mexer com alguém, então, para o próximo slide. O próximo slide tem uma pergunta inicial. Então, qual a melhor forma de utilizar questões em sala de aula? Alguém poderia responder para nós? Senão eu vou dar uma olhadinha aqui nessa lista de chamada e ver se eu encontro algum nome que poderia responder para mim e para os demais, né? Para a gente iniciar essa discussão. Fica à vontade, professora Fernanda. Agora tem 2 pessoas, né, professora? É. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu ainda gosto de formular as questões e fazer o debate. Eu acho que eles interagem muito, porque ainda mais o projeto de vida, que é uma disciplina muito pessoal, algumas respostas, né? É o modo do aluno ver mesmo. A gente que tenta moldar ali para ele possível, mas ele tem a opinião dele formada. Então, todo final de aula tem debate nas minhas aulas. Eles adoram, porque já causa aquele desconforto, né, um no outro, impondo. Às vezes tem que até colocar um pano frio lá, senão eles se pegam. Mas eu gosto muito, porque eu acho que eles interagem. Eles quebram aquele gelo, eles impõem, eles conseguem demonstrar mesmo o ponto de vista deles. Agora, para o segundo ano, eu acho que ainda ficou melhor. Eu ainda tenho primeiros anos, porque o primeiro ano ainda fica naquele gelo, né, no quem sou eu, onde eu estou inserido na sociedade. É um choque, né, porque falar da vida dos outros, eles são ótimos, mas na hora de falar deles, eles não conseguem escrever uma linha. Então, o primeiro ano eu acho meio engessado ainda. Agora, o segundo, que já tem o primeiro ano inteiro, já quebrou esse gelo, que eles já sabem que eles são alguém na sociedade, que eles têm direitos, deveres, todo aquele conteúdo que nós trabalhamos durante o primeiro ano, o segundo ano, nos debates, pega fogo, e eles adoram. Então, o meu jeito de jogar questões, depois de ter aplicado o conteúdo, é no debate. Perfeito. A professora Isabel ia falar também no momento ou não? Que é a hora que a Fernanda levantou a mão? Bem rapidinho. Tá. Eu sou pedagoga, né? Então, não estou em sala. Acho que com relação às anteriores, o que a gente mais vê são a segunda, né? As objetivas, acho que é isso, né? Mas, com certeza, o que traz mais resultado, o que os alunos até falam com a gente enquanto pedagoga, é o debate, né? São as perguntas, o que... quando consegue
eles conseguem ter uma conversa diferente, né? Que o professor traz novidades, que para eles também não precisamos nos esforçar muito para trazer novidades no campo do conhecimento, né? Então, com certeza, o que deixa a gente, sei lá, com a sensação de dever cumprido enquanto pedagoga, é quando tem uma roda de conversa no início ou no final das aulas, né? Isso, indiscutivelmente, é muito positivo. E pensando que essas rodas de conversa, elas podem se adequar a qualquer disciplina. Claro que talvez em algumas elas se identificam mais, né? Eu acredito que ali nas ciências humanas, essas rodas a gente consegue ter uma amplitude de respostas. Tipo, na matemática, eu até consigo fazer isso, mas eu já fico mais engessada, né? Essa questão, então vamos discutir aqui como que foi resolvido esse problema. Os alunos, eles já sentem mais dificuldade. Eu visualizo quando é algo que envolve cálculo, eles têm mais dificuldade. Professora Fernanda? Professora, mas vale ressaltar também que tem algumas turmas, que nem eu tenho um segundo ano, que é impossível fazer uma roda, porque foi uma turma assim que juntou quem não quis fazer terminar o formação de docentes, quem fez o primeiro ano de ADM também não gostou, quem não queria ficar no cívico militar, juntaram uma turma, gente, mas vocês não têm noção. Nossa. É tudo de ruim mais um pouco, colocaram no mesmos metros quadrados. Todo mundo reza, se benze para entrar na sala. Nossa. Então, essa turma não tem condições de fazer um debate, porque eles não se respeitam, eles não respeitam o professor, então eu acho que a gente tem que ir mediando, né? Sabe o que eu faço? Questão no quadro, copiado, às vezes tem slide, eu não consigo dar aula, eu passo o texto, porque eles não param, e eu vou dar visto. Vou fazer o quê? Porque você fica gritando, berrando e não consegue o negócio funcionar. Texto e questões escritas, livres, à mão mesmo, fazer eles trabalharem. É a única maneira que eu consegui trabalhar dentro da sala de aula. Não consegui dar um debate, eu consegui começar eles não conseguiram formar nenhum círculo. Nossa. Então a gente tem que ir medindo, né? Onde que a gente consegue. Gente, vocês não têm noção. Às vezes a gente fala assim, vocês vê de fora, mas vocês sabem também que a realidade da escola é essa mesmo, né? Não tem condições de dar aula naquela turma. O professor... Então, texto e questões, aquele Sim. Sabe, né? O que tem, onde dá, onde não dá. O professor, ele Aquela turma sabe. tem que usar as metodologias antigas. Isso, ele vai ter que se adequar, né? Dependendo da turma, é a metodologia, é a forma como vai conduzir a aula, então a gente sabe, né? Tem essa noção. Professora Maria? E com tantas tecnologias, né, Pro? Verdade. Então, tantos quiz. Se você coloca alguma coisa, manda um forms para eles não respondem. Mas a escola não dá internet. Gente, eu tô mandando vocês, tá indo com o celularzinho de vocês, faz em casa. Sim. Mas eu não vou gastar a minha internet para responder coisa da escola. É nesse nível. Então, eu não faço nada de tecnologia, é no giz, no quadro e no caderno. Infelizmente. Sim. Infelizmente, né? Professora Maria Leonilda? Então, essa semana, eu me peguei assim... Eu peguei um trechinho do filme lá, porque eu estava trabalhando emoções com o primeiro ano, e peguei um trechinho lá da mente, que é Divertidamente. Não sei se vocês conhecem, mas é bem legalzinho o trechinho do filme. E aí eu já levei várias questões, bastante perguntas sobre. E não é que responderam tudo? Eu acho que eu vou fazer mais isso, viu? Vou levar já pronto, né? Ou o texto, ou as perguntas, porque daí eles fazem. Responderam bonitinho, gostaram. É uma turma também virada, é uma turma também que está bem complicada. Então, porque não vale nota, pelo menos na minha escola não vale nota, né? Então você já viu, né? Complicado. Conforme eu falei, né? Dependendo da turma, do contexto daquela determinada turma, é a forma como o professor vai conduzir as determinadas questões, né? A determinada metodologia em sala. Professor Júlio? Só complementando a fala da professora Maria Leonilda, igual nos tempos integrais é o projeto de vida,
ele não tem atribuição de nota. Então, ou seja, a gente não trabalha, não sei no regular agora como tá, o ano passado pelo menos não tinha nota no regular, mas igual essa questão do projeto de vida, igual hoje, vou até mandar aqui no chat aqui o link do jogo que eu estava utilizando. Aí, esse baralho das habilidades socioemocionais, que era o conteúdo sobre comunicação empática, e daí tinha uma parte da comunicação que falava sobre, daí depois a próxima aula, relações interpessoais, e daí é um jogo que daí ele divide as emoções nas emoções primárias, que é o medo, a alegria, o amor, a repugnância. E aí eu fui falando, daí fizemos uma roda, um círculo, aí eu coloquei essas cartas no centro, daí eu fui falando, eu vou pegar algumas perguntas aqui aleatório, daí eu falava, qual que vocês querem? Daí eles queriam muitas cartas da raiva ou do medo, que eram perguntas relacionadas ao medo. Daí tinha umas perguntas assim, por exemplo, as cartas da raiva. A pergunta é: você foi mal na escola e sua mãe deixou você de castigo nos dias que seu primo da outra cidade vai vir, vocês combinaram de sair para algum lugar. Qual seria a sua reação? Aí, igual é o caso desse primeiro ano, que é a turma com o primeiro que eu desenvolvi. Daí, assim, até eu, às vezes, assim, a gente tem que ter um momento de descontração, um momento de brincadeira, que tinha umas perguntinhas lá, que eles faziam uma brincadeirinha ou outra com o colega. Claro, não é bullying, não é nada disso que eu estou dizendo, mas sim na linguagem juvenil, que daí depois eles foram, assim, pensando, refletindo, que eram perguntas simples, e daí vendo qual que é o sentimento que está por trás daquilo. Então eu vejo, assim, que nas aulas de projeto de vida é muito essa questão, igual eu já havia comentado anteriormente, é igual a melhor forma de utilizar as questões na sala, para ele parar para pensar que a aula de projeto de vida não é a escola fornecendo um professor no lugar de um psicólogo, não é um coach, igual o pessoal que está com a trilha de ética e liderança está falando que as aulas são isso. É um momento que realmente é aquilo, enquanto professor e enquanto educador, a gente está lá para fazer, que é auxiliar os estudantes a construir o projeto de vida. E igual eu fiz uma formação pela USP em 2021 relacionada ao projeto de vida. Igual eu falo, para a gente trabalhar o projeto de vida com os alunos, muitos alunos não têm um projeto de vida pronto. A gente não vai pegar eles lá no primeiro, no sexto ano, igual quem é tempo integral, e pronto, o cara quer ser veterinário, igual tem uma aluna no sexto ano que eu falo que quer ser estilista, e ela tem cabelo azul, daí ela pintou o cabelo dela de azul, daí foi estilo, você já tem. Daí, assim, então são coisas que vão sendo construídas, é igual até a gente. Eu sempre falo assim para os alunos que eu tenho uma proximidade na questão da idade, que eu tenho 23 anos, igual o ensino médio tem na fase de 7 anos, eu falo com eles, poxa, até hoje eu não tenho meu projeto de vida definido. É uma coisa que eu vou construindo todos os dias, porque se eu chego num momento que, igual eu falo para eles, eu entrei na educação por opção, que igual eu sempre brinco com os professores na minha época, eu falo, não vai ser professor não, mas entrei a fazer geografia, e eu sempre falo com eles, eu queria ser professor. A priori, ou seja, primeiro momento, eu já consegui realizar um passo no meu projeto de vida, mas tem mais coisas que aos poucos eu vou galgando, eu vou conseguindo, vou conquistando, e é isso que eu falo para eles, que o projeto de vida, a gente não vai formular lá a receita de bolo, seguir prontos passo a passo, que eles vão sair do terceiro ano, cada um feliz. Não, isso pode ser que não vai dar certo, mas a escola vai trabalhar do sexto até o terceiro ano para ser um facilitador, para que eles saiam um pouco mais um pouco assim, digamos, mais instruído do que antes, nessa questão que antes não tinha esse componente, não tinha esse momento. Então ficava muito essa questão da escola, igual quando terminei meu ensino médio em 2016. Aí muito essa questão de profissões, o pós-médio, etc. Era muito fechadinho, geografia, história, língua portuguesa, com 4, 5 aulas na semana, e agora ter essas aulas de projeto de vida para ser esse momento, com certeza vai estar preparando esse estudante, vai estar dando esse apoio a ele. Então eu acredito que é isso, que é formular essas perguntas em sala de aula, nessa abordagem do cara parar e ver o momento é que vai ter serventia para mim na minha vida. Não é só mais uma disciplina que tenho que cumprir tabela para tirar nota, como muitos dizem. Perfeito, professor Júlio. Professora Gisele? Então, o que eu tenho dificuldade lá na escola é que meus alunos são muito agressivos, sabe? Verbalmente, fisicamente, então essa parte é bem difícil.
O meu lado bom é que eu sou professora de educação física, então eu dou aula de educação física e de projeto de vida. Então, eles adoram a minha aula. Então, a aula de projeto de vida fica um pouco mais leve. Só que eu percebo a agressividade deles dentro de casa. Eu fiz semana passada uma atividade sobre emoções, eles tinham que contar 5 emoções sobre a vida deles, enfim. E é muito pesado o que acontece na vida desses meus alunos. Então, às vezes, tem algumas perguntas que eu não posso colocar em sala, porque vai dar discussão, vai dar briga, e é bem complicado isso. Até o diretor queria ver algumas atividades, eu falei, eu não posso deixar, porque o professor de projeto de vida, não sei o que o professor falou, é muito pessoal, né, da vida dos alunos, e às vezes eles falam, prof, não mostra para ninguém, e eu não mostro, porque eles acreditaram em mim. Se eu mostrar para alguém, eles não vão mais acreditar. Claro que se for alguma coisa muito séria, é óbvio que eu vou fazer. Então, é uma aula que é bem complicada, a gente é quase um psicólogo do aluno, né? Chega a ser um psicólogo, a Fernanda está até concordando, um psicólogo do aluno. Então, eles escrevem coisas, essas agressões aí que estão acontecendo, e até comentei com eles hoje, vocês agridem porque às vezes vocês têm em casa, né? Então, às vezes, vocês não, os pais, os responsáveis, não ensinam o amor, não ensinam o respeito, a empatia, e vocês não sabem trabalhar isso. Então, eu estou tentando trabalhar isso. Então, tem algumas questões que eu não posso falar em sala de aula, senão vai dar briga. Então, é bem complicado na minha escola, negócio de sala de aula, questões. Até falei, porque sorte que eu sou professora de educação física, que daí é um pouco mais fácil eu construir esse projeto de vida com eles. Mas a agressividade dos alunos, assim, é demais, e eu percebi no texto que eles fizeram sobre emoções semana passada, o porquê dessa agressividade, né? Então, tem um porquê toda essa agressividade, eu estou tentando trabalhar, só que a gente não é psicólogo, é geografia, história, português, vários professores de várias disciplinas, e colocar no projeto de vida. Então, é muito difícil a gente trabalhar nessa, ainda mais hoje, nesse mundo aí como tá. Essa questão da agressividade envolve muito o social do aluno, né? A vivência dele. E é o que eles pedem, tipo, se eles confiam na professora Gisele, né, não é para expor aquilo. Eles estão confiando e você tem que aproveitar esse momento, né, para às vezes tentar auxiliá-los de uma forma ou de outra. Então, dando continuidade aqui, obrigado pelas contribuições de todos. É comum utilizarmos questões genéricas e de resposta voluntária, do tipo: alguém sabe me dizer a importância do trabalho? Esse tipo de questão, no geral, não promove o engajamento dos estudantes na aprendizagem, pois não os convoca para a participação. Podemos ser mais efetivos quando utilizamos questões nominais e com teor específico do tipo: Pedro, qual a diferença entre trabalho e emprego? Vejam, então, dependendo do teor da nossa organização dessa questão nominal, ela pode fazer com que o aluno reflita melhor ou não. Então, cabe a nós, professores, a tomar cuidado em não estabelecer apenas questões genéricas, e sim com teor específico. Podemos potencializar essas práticas surpreendendo os estudantes com os questionamentos, que é aquelas perguntas, então, de surpresa, né? Quando você for escolher algum estudante para interagir, prefira chamar aqueles que já estão atentos à aula e que terão condições de realizar uma interação mais produtiva. Quando realizamos isso frequentemente, aumentamos a chance de todos os estudantes ficarem mais atentos à ação do docente durante a aula. Porque, por exemplo, se eu fizer uma pergunta de surpresa para um aluno que ele está em outro universo, isso não vai ajudar em nada, porque ele não vai responder, você vai ter que retomar novamente. E se você fizer uma pergunta, primeiramente, para um aluno que vocês vejam que já está engajado, aí agora todos os outros vão se ligar. Olha lá, a Ana, ela está respondendo a tal pergunta, vamos ver o que ela está respondendo. Então, é uma dica, né? Não sei se vocês já fizeram isso, se deu certo ou se não deu, mas procurem então enfatizar primeiramente uma pergunta para alguém que já está atento. Então, essa é uma prática como uma boa ferramenta para aumentar a taxa de participação na aula, né? E elevar esse nível coletivo de atenção. Uma outra perguntinha para nós.
E se o estudante responder errado ou não souber responder a questão? O que vocês acham? Vocês corrigem ou na hora? Vocês fazem o refletir melhor sobre aquela determinada resposta? Vocês ignoram a resposta dele e perguntam para outro aluno? Como que vocês já em sala de aula já se depararam com alunos respondendo algo errado? E como que vocês contornaram essa organização? Alguém poderia passar essa reflexão para nós? Deixa eu ver aqui. Professora Maria Leonilda, fica à vontade. Geralmente eu passo a pergunta para outra pessoa, para fazer assim, para fazer ele refletir o que ele respondeu. Aí eu passo para outra, para a gente ter assim quer dizer, uma ideia mais ampla para poder chegar na conclusão e chegar na resposta. Eu pelo menos faço isso. Alguém faz diferente? Tá, professora Angelita. Depende muito, professora. Vamos dizer assim, se deu alguma coisa que está dentro do conteúdo, quase. Daí eu peço para quem mais tem alguma outra sugestão de resposta. O que poderia ser pensado aqui? Se ele ficou muito longe da resposta que se esperava, eu brinco com eles, perguntei laranja, respondeu abobrinha, está muito longe. E aí, então, eu acabo chamando eles, daí eu acabo chamando a pergunta novamente para mim, retomo ali, e aí volto a perguntar um pouquinho para frente novamente. Porque, às vezes, o jeito que a gente se expressa, eu como professora me expressei, não foi suficiente para que ele captasse uma boa resposta. Exatamente. E outra coisa também que deve se levar em consideração é que dependendo da pergunta que o professor fizer, não vai ter um certo ou errado também, né? Você só vai querer, igual a professora Angelita falou ali, que ele fale algo mais aproximado então com a laranja e não com a abobrinha, que é o que ele falou, né? Mas dependendo do teor da pergunta, não vai ter certo ou errado. Continuando. O papel do professor é guiar o estudante para o entendimento. Nessas situações, o ideal, então, é realizar uma mediação pedagógica, investigando o motivo do erro do estudante e indicando a ele como alcançar sucesso naquela questão. Claro que aqui o professor ele pode se perguntar, né, aos estudantes se o enunciado ou o comando que o professor deu naquela questão estava de fácil entendimento ou não, que é o que a professora Angelita comentou. Às vezes o professor ele não conseguiu se expressar como necessitava para que o estudante então entendesse aquela determinada pergunta. Você perguntou a diferença entre trabalho e emprego. E o estudante respondeu que são a mesma coisa. Neste caso, é importante continuar com o estudante até que ele acerte. Aqui, 2 professores poderiam ler para nós, um como sendo professor e um como sendo aluno, porque aqui é um diálogo, né, que vai exemplificar um contexto no qual o professor ele permanece com o estudante após o erro, investigando as suas causas e direcionando, então, o aluno para a aprendizagem. 2 professores, por gentileza, poderiam erguer a mãozinha aí? Para fazer a leitura. Professora Jocélia vai ser a professora. Quem vai ser o aluno? Professora Gisele. Já sobrou agora participantes, voluntários. Obrigada, professora Luciane. Então, professora Jocélia, professora, Gisele, aluno. Fiquem à vontade na leitura. Será mesmo que são a mesma coisa? Vamos pensar juntos. Você tem emprego? Não, professora, eu só estudo. Muito bem. E quando você está em casa, há alguma tarefa doméstica
que é de sua responsabilidade? Sim, eu preciso lavar a louça do almoço. Interessante. Note que você realiza algumas tarefas que contribuem para o seu bem-estar e dos demais. Todas as tarefas que promovem alguma mudança na realidade podem ser consideradas como trabalho. Quando suas atividades de trabalho são remuneradas, você tem emprego. O emprego é um vínculo contratual formal que permite com que você comercialize o seu trabalho para obter uma renda. Veja, um exemplo, né, em que a professora tinha perguntado ali, o aluno tinha entendido, a professora Gisele, né, tinha entendido que era a mesma coisa, emprego e trabalho a mesma coisa. O professor, em vez de deixar passar isso, não. Ele já quis explicar, não, olha, emprego, você trabalha, você só estuda, não, eu só estudo. E aí o professor então foi exemplificando. E é isso que a gente faz em sala de aula. É quando nós nos deparamos com um tipo de exemplo nesse nível, nós tentamos explicar então o porquê, o que é emprego, por exemplo, o que é trabalho, né, mostrando as diferenças entre os dois. E isso vale para qualquer tema que possa acontecer nesse sentido. Outra perguntinha. E as questões objetivas? Como elaborar? Como que vocês elaboram essas questões objetivas? Vou passar para o próximo slide, fazer a leitura, e aí se algum professor quiser comentar a respeito, pode ficar à vontade. As questões objetivas são mais utilizadas em testes que visam diagnosticar a aprendizagem do estudante. Acho que foi até a pedagoga, a professora Isabel, né, que comentou que ela visualiza que os professores utilizam-se mais de questões objetivas, né? Elas devem permitir ao estudante expressar o domínio de uma habilidade. Uma boa questão parte de uma situação-problema contextualizada e oferece as informações necessárias para que o estudante possa resolvê-la. Essa questão contextualizada é na seguinte opinião. Não que eu ache errado, mas, por exemplo, colocar lá, o que é trabalho? E aí colocar 4 alternativas, né? O interessante seria, então, colocar uma contextualização, falando do trabalho, blá, 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 e aí sim, então, vir com as questões. Né? Essas questões mais formuladas fazem com que o estudante estabeleça essa habilidade de interpretar a questão. Ela pode ser de múltipla escolha ou discursiva. Seu formato pode conter um texto base, um enunciado e, no caso de múltipla escolha, as alternativas, com gabarito e distratores. Os distratores, né, aquelas questões que tem uma questão que nunca vai ter nada a ver com a resposta. Aí tem 2 que sempre o aluno vai ficar em dúvida, aí parte do conhecimento dele saber qual vai ser a correta, isso se for com o gabarito. Alguém que gostaria de comentar um pouquinho sobre essas questões objetivas, como que vocês organizam essa forma de avaliar seus estudantes? Fica à vontade. Tem o meu cachorro daqui, mas qualquer coisa nós só repetimos. Tranquilo. Então, eu normalmente sou a favor sempre na prova, eu coloco as questões de uma forma, como você colocou, sempre um textinho ou um excerto de texto, e aí a questão, tanto nas descritivas quanto nas objetivas. Normalmente eu faço uma prova com 5 descritivas e 5 objetivas. Porque existem uns alunos que têm maior facilidade em escrever. E outra questão, eu posso considerar quando ele escreve, perceber o que ele compreendeu do que eu expliquei. Aí eu consigo também, alguns que vão ter mais dificuldade com as objetivas, por exemplo, às vezes alunos que são avaliados, a gente pensa assim, não, nas provas objetivas para ele é mais fácil. Não é, porque eles confundem muito. Eu prefiro dar umas questões dissertativas, aonde ele vai colocar aquilo que ele conseguiu entender daquilo que eu trabalhei. Então eu acabo sempre dando maior consideração para ele nessas questões.
E as objetivas, nós temos a questão que precisamos pensar em um vestibular, precisamos pensar em prova Paraná, precisamos pensar nesses meios onde as questões são objetivas. E aí, depois eu sempre tomo cuidado de depois fazer a recuperação de conteúdo com a mesma prova, retomando questão por questão, explicando por que foi errado ou por que foi acertado. Ótimo. Algum professor gostaria de comentar além sobre como que organiza suas avaliações? Se não, nós passamos aqui. Então vamos lá, porque pelo adiantado da hora, nós precisamos nos organizar então para o em ação. Deixa eu vir aqui. Então chegou o momento de planejar a nossa prática pedagógica para o uso das estratégias que estudamos. No caso, em relação à organização dessas perguntas, que elas devem ser engajadoras, contextualizadas, nós podemos utilizar questões objetivas, descritivas, as pedagógicas, né, que é quando o aluno, então, ele nos pergunta algo sobre o determinado tema. Aqui, hoje, nós não vamos nos organizar em subgrupos, pelo adiantado da hora. Então, nós vamos fazer no grande grupo aqui mesmo, tá? Então, em um grupo só, porque a princípio, nós estaríamos divididos conforme esse slide aqui. Cada subgrupo, eu peguei aqui por ordem alfabética mesmo, né? Separei ali os integrantes, 5 integrantes de cada. Aí hoje tem alguns professores de outras reuniões, então eles participariam nesses subgrupos. Mas nós vamos nos basear somente na aula 13, tá? Do primeiro ano, que é sobre perguntas dialogadas. Deixa eu voltar aqui para ver o que nós vamos fazer, então. Vocês, né, irão fazer nesse grande grupo em 15 minutinhos mais ou menos. Organizados em um grupo só, então, vamos elaborar perguntas pedagógicas, objetivas e dialogadas que irão compor o nosso plano de ação. No subgrupo, no nosso grande grupo, aliás, né, vocês deverão observar a aula do RCO indicada, elaborar perguntas sobre o tema da aula, de acordo com o indicado, e registrar a produção no modelo de plano de ação. Então, deixa eu enviar aqui para vocês o modelo. Bom, primeiramente, eu já vou enviando para vocês o link da aula 13. Deixa eu enviar aqui no chat para vocês já irem abrindo. Então, o que é para fazer? Nós vamos observar essa aula 13. Deixa eu enviar de novo aqui o link. Nós vamos observar essa aula 13 e no material que eu vou disponibilizar agora, vocês irão organizar questões, perguntas dialogadas e objetivas. Vamos fazer os dois, né? Já que nós escolhemos a aula 13, que seria então do subgrupo 1 e do subgrupo 2. Então, vamos organizar as duas, dialogadas e objetivas, a respeito da aula 13. Nós vamos ficar nessa Meet mesmo, e aí, agora deixa eu enviar para vocês o outro material. Deixa eu copiar ele. Ou se não, eu vou abrir aqui um Google Docs mesmo, vou compartilhar com vocês. E aí, a partir dessa aula 13, que vocês já estão abrindo, já dando uma olhadinha sobre o que é o tema, vocês vão organizar possíveis questões dialogadas e objetivas. Já estou compartilhando o link.
Agora, vocês fiquem à vontade, então, eu vou me calar aqui, vou ajudar nas possíveis dúvidas, mas agora é com vocês. Se alguém quiser, deixa eu só enviar o link primeiro, né? Se alguém quiser projetar essa aula 13, e aí eu abro para conversa, né? Que isso é o que vai acontecer em todas as aulas, só que hoje, pelo adiantado, nós vamos fazer em um grupo só. Mas já vale a experiência para quem nunca fez, então, essa conversa. Eu vou parar de compartilhar. Eu enviei o link lá para vocês também. Eu já vou colocar aqui só que é sobre a aula 13, vou colocar o tema da aula, vou colocar o objetivo aqui, e agora fica a critério de vocês, como vocês vão manter essa interação. Deem uma olhadinha, alguém se habilita a projetar, e aí vocês abrem para conversa. É para escrever quais perguntas eu faria para os alunos referente a essa aula, né? Exatamente. Eu vou organizar aqui, ó. Pensei de organizar uma tabela, vou inserir essa tabela, primeiramente, e aí vou colocar questões, os 2 itens lá. Vamos lá, professores. Questões objetivas e dialogadas. Aí, organizei aqui, aí vocês vão colocando dentro dessa tabela as possíveis perguntas. Alguém quer projetar a aula para mostrar, caso algum professor não conseguiu abrir a aula, comentar qual é o tema da aula, qual é o objetivo? Fiquem à vontade. Quem que poderia projetar para nós? Querem que eu projete por aqui? Deixa eu abrir aqui a aula 13. Deixa eu projetar. Então, a aula 13 é sobre expectativas e frustrações. Deixa eu já copiar isso aqui lá na nossa página. Já tem alguns professores que estão organizando. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos. Então, nessa aula, qual é o objetivo? Compreender que as expectativas nem sempre correspondem às realidades e que será necessário saber lidar com as frustrações, e compreender e refletir sobre a importância da superação de dificuldades a partir do fortalecimento emocional. Então, ele começa aqui com uma determinada reflexão, aí depois ele traz casos referentes a expectativas e frustrações, já vem com algumas perguntas, então, que nós podemos nos basear para fazer as nossas. Comenta ainda nessa área da administração sobre as expectativas e frustrações. Não sei se alguém já trabalhou com essa aula que está aqui. Em projeto de vida eu não me lembro de trabalhar ela, mas em ética eu sempre trabalho a questão das expectativas e frustrações. Ah, legal. Então, a partir dessa aula que vocês estão visualizando sobre expectativas e frustrações, quais tipos de perguntas vocês conseguiriam elaborar? Então, ó, as perguntas elas estão sendo desenvolvidas aqui
Alguém... copiou só para o outro lado. Achei que tinha apagado. Nesse material. E aí, deixa eu ver quem que tá conseguindo já demonstrar. A professora Isabel, a professora Denise, a professora Jocélia. Ok. Que tipo? Professora, eu tô no celular, tentei acessar, ele não deixa eu digitar. Ah, sim, tranquilo. Mas eu sempre que começo essa aula, eu trabalhei ela em ética dentro de filosofia, né? Eu começo com eles para chamar eles para conversa. Eu sempre coloco para eles assim, a questão de que aquela pessoa que você ficou lá paquerando 2, 3 meses de longe, olhando, achando lindo, maravilhoso, ou linda, maravilhosa. E aí o primeiro dia que você conversa com a pessoa, você tem uma expectativa quanto a ela, essa expectativa pode ser respondida ou não. E daí eu pergunto o que dentro disso, qual que seria as atitudes dele. Se a pessoa corresponde à sua expectativa, ou se ela não corresponde, como que você vai reagir a essa situação? Então, quando eu falo principalmente se namorar, eles acabam, querendo ou não, eles vêm para conversa, porque é algo que interessa a eles, né, nesse momento da vida deles. É o momento das paqueras, do ficar olhando um ao outro. Então, mais do que ali, talvez ali a questão do sanduíche, quando a gente coloca isso, eles vêm para a conversa. Então, bacana essa ideia. Você se utilizou-se de algo engajador. Você vai trabalhar com expectativas e frustrações. E aí você trouxe algo que é fervoroso entre eles, né? Bem bacana a ideia de chamar eles para o debate, para a conversa, por meio de uma situação real do cotidiano. Bacana. Deixa eu dando uma olhadinha aqui o que vocês estão organizando. Em questões objetivas, vocês estão colocando como você lida com a frustração. Aí nós temos mais dialogadas. Vamos dar uma olhadinha. Você acha que a frustração é importante? Já passou por alguma situação que te deixa frustrado ou frustrada? Como gerenciar suas emoções negativas de forma inteligente? É possível aprender com as frustrações? Ninguém está livre de passar por sentimentos frustrantes. Como poderíamos lidar com esses sentimentos? Você saberia ou gostaria de me dizer o que te deixa frustrado? Outras perguntas aqui. Deixa eu ver, tá montando essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma explicação e após isso vem a pergunta. Segundo os psicólogos, as expectativas exageradas causam mais do que frustração, trazendo também insegurança e dor. Por isso, precisamos entender que a felicidade e o bem-estar podem ser encontrados em coisas mais simples do que imaginamos, porque estão diretamente ligados ao essencial. Após a leitura desse pequeno trecho, explique com suas palavras o que é expectativa e o que é frustração. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Cite uma situação já vivenciada em que você se sentiu frustrado. Mais algum professor? Aqui, professor Júlio colocou. Após retomada dos conceitos, como as expectativas e frustrações permearam sua trajetória de vida até o momento? E o que entende por narrativas da vida? Cadê a pergunta aqui agora? Me perdi, deixa eu achar. Aqui. O que você entende por narrativas da vida? Como elas são formadas? Quais emoções perpassam por esses momentos? O professor Fábio está colocando. Você acredita ser possível que todos os seus desejos sejam realizados? O que aconteceria se tudo que você deseja fosse possível alcançar? Aí tem uma prof que colocou uma questão objetiva com quatro assertivas, né? E aí para marcar uma alternativa correta.
que fala então sobre expectativas e realidades. Vamos ver o que fala nessa daqui. O que esperamos nem sempre condiz com o que temos. Isso é a diferença entre expectativas e realidades. A partir do que estudamos em nossas aulas sobre expectativa, avalie as afirmativas e assinale a alternativa correta. 1. Se a expectativa do cliente é maior que o resultado, tem-se a frustração. 2. Se as expectativas são alcançadas pelos resultados, tem-se a satisfação. 3. Se as expectativas são baixas em relação aos bons resultados da experiência, há o encantamento. E 4. Expectativa é algo que esperamos. Aí o aluno vai ter que marcar uma das corretas, né? Ainda estão colocando o que é frustração, seu desejo não ser alcançado, esperar no futuro. E o professor Fábio está continuando a pergunta ali. Respostas. Então, essa daqui era uma dinâmica que nós íamos fazer em pequenos grupos. Aí pelo adiantado, então, resolvi improvisar aqui e fazermos todos juntos. Mas o que dá para nós tirarmos de experiência, então, desse nosso encontro, é que as perguntas, conforme o vídeo falava, lá movem o mundo. Vejam, de uma aula somente, analisando assim rapidamente, quem nunca conhecia sobre a aula aí de frustração e realidade, quantas perguntas que nós conseguimos envolver para essa aula, né? Fazendo as questões dialogadas, aquela então que eu quero ver o que o aluno está respondendo e aí ter essa conexão com outras respostas de outros estudantes, e eu também posso fazer questões objetivas, que eu quero que o aluno escreva uma dissertativa, por exemplo, sobre, igual vocês colocaram ali, como você lida com a frustração. Ou também, como um professor colocou aqui, uma questão que tem alternativas. Então, essas questões, elas movimentam a nossa aula, porque utilizando essas questões, o aluno vai estar mais envolvido, e aí a nossa aula vai fluir melhor. Deixa eu ver aqui quem que quer... Alguém ergueu a mão? Parece que eu ouvi um barulhinho, mas para mim não está aparecendo. Ah, a professora Jocélia. É só uma pergunta, professora. Eu olhei essa aula aqui, como eu sou pedagoga, eu queria saber se tinha como eu poder utilizar ela para fazer aquela minha implementação. Pode, sim. Inclusive, posso usar? Pode usar. E aí você pode se basear no que os colegas fizeram. Se você quiser se basear nessa mesma aula e nesse mesmo tema, que é envolver as perguntas, você pode, né? E aí essa implementação fica a critério seu. Tá bom. Pode falar. Eu pensei em usar o Jamboard. Legal. Pensei em usar o Jamboard com essa apresentação. Interessante. Então, é que como eu não tenho turma nem ali, eu achei que era uma ideia legal. Isso, e aí é algo que você pode combinar com, por exemplo, com o professor de projeto de vida, né? Ele já aplica caso você queira fazer uma parceria com o professor, você pode então utilizar dessa aula já, ele já vai aproveitar e fazer a aula dele, você vai organizar a forma como você quer conduzir daí. Eu acho que dessa parte, então, aqui seria isso, das questões. Era só para nós entender essa dinâmica. Nos próximos encontros, se a gente não se adiantar muito nas conversas, que eu também acho super pertinente para o nosso momento, a gente vai se dividir. Então, daí, geralmente não sempre. Deixa eu ver aqui quantos grupos que eram, se era 5 ou 4. Cadê aqui a minha organização? 4 grupos. 4 grupos. Então, a gente vai estar se organizando sempre em 4 grupos. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Espera aí, agora eu preciso parar e organizar novamente. Esta.
Aí a nossa socialização, que é o que a gente foi fazendo aqui mesmo no nosso grande grupo. Aqui para concluir, então hoje vimos que boas questões favorecem a argumentação reflexiva dos estudantes e facilitam a criação de conexões entre suas vivências e o tema da aula, facilitando a aprendizagem. E aí, se algum professor quiser contribuir, como que essas discussões do encontro contribuem para a sua prática pedagógica, ou até mesmo, se vocês ficaram interessados em utilizar-se dessa metodologia, de utilizar perguntas contextualizadas para fazer a implementação, às vezes é uma dica já. Então, a partir dessa semana, caso vocês gostaram dessa reunião de hoje, referente a como criar boas perguntas, vocês podem então estar envolvendo dentro de uma aula de projeto de vida, que é isso que é obrigatório. Vocês pegarem um tema lá, qualquer aula, pode ser do primeiro ano ou do segundo ano. Do primeiro trimestre, né, claro, escolhe uma aula aleatória e organiza-se com uma metodologia diferenciada da forma de condução. Pode utilizar os mesmos slides, pode utilizar o mesmo objetivo, só que vocês vão de forma a dar um upgrade, né? Vão melhorar um pouquinho essa aula, incrementando ou algo que foi visto a aula passada, ou algo que foi visto hoje, ou então, se vocês querem esperar mais um pouquinho, algo que vai ser visto então nas próximas aulas. Lembrando, então, né, que essa entrega das atividades avaliativas vai ser dia 28/4, então temos um mês aí para vocês estarem se organizando. Todas as explicações, a orientação está no CLASS, né, sobre o plano de ação e o relato de implementação, só reforçando que pode ser o mesmo, caso vocês queiram fazer o plano de aula, né, que é o plano de ação. E aí utilizar esse mesmo plano para já implementar é uma atividade só, né, que vocês fazem e entregam para finalizar o 100% do curso. Esse formulário de avaliação, deixa eu passar ele para vocês, que eu quero aproveitar que nesse finalzinho vocês já respondam ele para mim. Esse formulário, então, é para identificar algo que a CED, em relação à organização deste grupo, desta aula em específico, pode melhorar ou não. Então, eu vou esperar aqui, acredito que uns 3 minutinhos vocês já consigam responder. Enquanto isso, eu já vou parar aqui de apresentar, mas enquanto isso eu só vou enviar para vocês as 2 figurinhas, né? Já vou copiar aqui e enviar no grupo do WhatsApp e enviá-las também dentro lá do Classroom. E aí, de apresentação de hoje seria isso. Enquanto isso, eu espero vocês responderem aquele questionário final, formulário, e aí nós finalizamos. Vou copiando as figurinhas aqui enquanto isso. Enquanto isso, também, alguém tem alguma dúvida, algo que queira comentar nesses minutinhos finais? As figurinhas lá no Class já estão disponíveis da reunião. Eu coloquei como 4A, 4B. Professora, a nossa turma é? A nossa turma é a U. Turma U. Aí, por exemplo, professora, tem... Oi. Eu queria... É que eu estava olhando lá agora há pouco no meu Class e eu já tinha feito o álbum lá e tá vazio o meu álbum. O que será que aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu ia preenchendo sempre das aulas, acho que só semana passada não terminei. Tá, deixa eu ver aqui se alguém me entregou esse álbum. Pra mim, ninguém me devolveu esse álbum, então a princípio não foi mexido nele. Não sei o que aconteceu, prof. Não, porque eu...
Eu não devolvi, só que eu tinha até colocado a minha foto, eu tinha colocado as primeiras figurinhas lá, e agora há pouco eu fui olhar, ele tá vazio, ele não tem nada do que eu já coloquei. E você entrou pelo Class ou no Drive? Será que ele não tá salvo no Drive? Pelo Class? Talvez, como você... Isso, dá uma olhada no Drive, ali nos teus... Tipo, se você mexeu com ele com frequência, tipo, uma semana atrás, ele vai estar aparecendo ali em cima, nos recentes. Provável por ali você consiga acessar ele. Mais alguém tem alguma dúvida, recomendação? Hoje a gente tá saindo com várias perguntas, né? Como ideias para as possíveis atividades em sala e para possível implementação com os estudantes. Gostaria que vocês ligassem as câmeras, por gentileza. Acho que a minha conexão aqui não está mostrando todas abertas. Aí nós fazemos o nosso print final e encerramos a reunião. Deixa eu esperar um pouquinho porque não está aparecendo. Ah, obrigado quem respondeu o questionário. Se alguém puder tirar o print, porque aqui eu só estou me vendo e vendo um prof só. O resto, pra mim, tá tudo câmera fechada. Deve ser a internet. Ah, agora abriu. Vou aproveitar esse momento antes que feche. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Se alguém quiser tirar o print também pra aproveitar, porque bem na hora que eu fui tirar, fechou umas 5 câmeras, mais ou menos. Deve ser a conexão com a internet. Então, se alguém puder tirar também e enviar lá no grupo pra nós. Professora Gilda ia falar, acho que eu interrompi no momento. Eu não terminei, professora, de preencher. Ah, sim, mas esse momentinho... Professora, oi. Eu não sei dividir a tela para mim, induz aqui, para mim ficar... Olha, eu não divido. Não, eu quero saber. E daí eu fico ouvindo você porque eu abro outra tela. Tá, eu também. Mas eu não consigo. Eu não divido a tela. Assim, né? Eu prefiro manter. Quando eu tô focado na apresentação, eu deixo, então tá bom. Sabe, separado. Eu tava também. vendo sua apresentação. Eu tava vendo a sua apresentação, né, durante a aula. E vi que tava. Sim, então é assim que fica, eu achei... porque quando eu tô apresentando, quando eu sou o apresentador, ele fica dividido, assim, pra mim, daí a tela e as pessoas do lado. Mas porque eu tô fazendo uma... Porque eu estou fazendo uma apresentação ali no Google Apresentações. Por isso. Tá, obrigada. Então, se ninguém mais tem dúvidas, de momento, né, porque podem surgir no finalizar da reunião, encerramos esse encontro, nos vemos quarta-feira que vem, obrigado pela participação e espero todos vocês quarta-feira. Boa semana e até mais para vocês. Até o próximo mês, né? Tchau, tchau para vocês. Prof. Roseni. Oi, prof. Oi, tudo bem? Eu não comentei nada porque eu não sabia se era pois esse grupo que eu estou ou é no próximo, daí eu cheguei meio atrasada. Não, ótimo, pode ser nesse. Assim. Se você achar que esse horário para você fica bom, pode ser. Senão você pode participar daí das 10 para 8, nos próximos, né? Hoje e o questionário era para responder agora? Se você conseguisse responder agora... Respondi, acho que não teve problema, não? Tá. Não sei se deu certo, porque falou alguma coisa lá com relação ao meu e-mail. Mas tá bom, tchau, muito obrigada. Tá bom, então. Até mais, prof.